Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos vós. Irmãos, nesse vídeo, aliás, esse vídeo eu estou gravando hoje. Hoje é dia 20, então esse vídeo vai sair amanhã, dia 21. Já faz um tempão que eu não gravo vídeo. Alguns vídeos que vocês viram no canal eu tinha gravado antes da cirurgia que eu passei. E depois eu tive que fazer recorte de live e tal para postar. Para quem não sabe, eu passei por uma cirurgia aí tem mais ou menos, acho que 3 semanas, se eu não me engano, 2, 3 semanas. E essa cirurgia foi aqui no maxilar, então ainda não estou recuperado. Pela voz, vocês conseguem identificar. Vocês vê que a boca não abre direito, ainda não está mexendo direito, mas faz tempo que eu não gravo vídeo, eu estava com vontade de gravar. Eu queria fazer aqueles reacts daquelas cartas, né? Mas infelizmente ainda não dá. Então eu vou fazer vídeos mais curtos, respondendo algumas perguntas que fizeram nesses últimos dias. E aí, quando melhorar mais ainda, eu acredito o prazo que a médica deu é ter cerca de um mês e meio mais ou menos, que aí eu acho que já vai estar mais em ordem. Então aí eu vou poder gravar esses vídeos mais longos, retomar live e tudo. Mas por enquanto, vamos lá, tem alguns assuntos interessantes aqui que eu queria falar com vocês. Antes do vídeo começar a trazer o assunto que eu vou tratar hoje, preciso te lembrar de se inscrever no canal, dar like, curtir, compartilhar, porque isso ajuda muito essa mensagem a chegar para muito mais pessoas e compensa o nosso esforço que a gente está fazendo aqui para levar o evangelho também, né? Então você dando like, curtindo, se inscrevendo, você ajuda o canal a crescer e essa mensagem a chegar para muito mais pessoas também. E também não se esqueça de entrar no nosso grupo do WhatsApp, aqui embaixo, tá? A gente tem um grupo lá no WhatsApp. É um canal no WhatsApp, na verdade, e dentro desse canal tem os nossos grupos de conversa e tal, então se você quiser entrar nesses grupos também pode ficar à vontade e entrar aí, tá certo? Bom, eu acho que sem mais delongas vamos começar o assunto de hoje. Bom, o vídeo de hoje eu vou responder um comentário que foi colocado aqui em um dos meus vídeos há 2 dias atrás. Pelo menos é o que está aparecendo aqui, há 2 dias atrás. Eu já vou mostrar para vocês o que é o assunto e a gente vai tratar em cima desse assunto. De novo, não vou fazer um vídeo super longo porque senão toda hora eu tenho que parar para tomar uma água e tal, e não pode movimentar também, ficar forçando demais o queixo, né? Tá bom? Então vamos lá. Deixa eu só colocar aqui, peraí só um pouquinho para eu poder mostrar para vocês qual que vai ser. Pronto, tá aqui, ó. Eu coloquei aqui em cima, eu vou dar um zoom porque vai ficar melhor para vocês verem, mas teve um vídeo, esse daí eu recortei, vocês olhem aí, tá no Paintbrush inclusive. Teve um vídeo que é esse vídeo aqui sobre revelação da palavra na CCB, em que eu trato, deixa eu só dar um zoom aqui então, que é a capa desse vídeo aqui, ó, em que eu trato e trago mostrando que essa parte de revelação de palavra não é algo bíblico. Não é algo que a Bíblia dá guarida para ser feito igual se faz na CCB. Na verdade, isso acaba sendo uma irresponsabilidade do jeito que é tratado isso lá dentro. Bom, uma das respostas, que foi a resposta desse Daniel com 283 aqui há 2 dias atrás, inclusive ele editou a resposta, então ele deve ter corrigido alguma coisa aqui na resposta. E aí ele me contrapôs aqui e eu achei interessante a contraposição dele porque ele fez uma contraposição bíblica. Então vamos responder com Bíblia, né? Então isso daí é que é importante. Então qual foi a resposta dele, ó? Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. Então ele cita Mateus 10, ele cita Lucas 21 e 2 Coríntios 3, versículo 17 aqui para dar uma base, uma interpretação que ele tem. Então aqui em Mateus 10 ele diz assim, ó, a paz do Senhor Jesus Cristo. Só uma observação, aqui diz que quem vai falar na boca destes discípulos é o Espírito do Pai, certo? Aí ponto.
Porque eu colocar, então, versículo 15 aqui, porque eu colocarei as devidas palavras em vossa boca e vos concederei sabedoria, a que não conseguirão resistir ou contradizer todos os que vierem se opor a vós. Pronto, aí ele pega Lucas 21, aqui Jesus diz que ele é quem vai falar na boca destes discípulos. Fica claro que Jesus é o Pai, porque o Senhor é o Espírito. Aí ele pega um versículo de Coríntios para dizer que o Cristo que é o Espírito e tal, e ele faz essa... Mas a base dele de defender essa pregação aos moldes da CCB está em Mateus 10, 20 e em Lucas 21. Ele não colocou o versículo, mas eu vou achar aqui o versículo. Deixa eu só abrir a minha Bíblia aqui e a gente vai começar a tratar esses assuntos como se deve aqui, tá certo? Então eu vou até colocar aqui na tela. Bom, minha Bíblia está aberta, então a gente vai pegar a primeira parte que ele coloca aqui, Mateus 10, no capítulo 20. Isso daqui é muito importante, aliás, eu até gosto quando as pessoas vão me contrapor usando a Bíblia, porque isso isso traz para nós a oportunidade da gente explicar melhor as escrituras e mostrar um outro grave ponto. Mesmo CCBanos que tentam defender biblicamente o seu ponto de vista, você vê que ele incorre em erros básicos, extremamente básico. Qual que é o erro básico que ele incorre? Lê o contexto. Ele pega um versículo fora de contexto, por quê? Qual é a aplicação que ele está fazendo aqui? A aplicação é essa, que durante uma reunião de cristãos, que é um culto, certo? Uma reunião de cristãos, a pessoa que prega, ela não deve, de hipótese nenhuma, trazer texto estudado, que é isso que a CCB defende, certo? Não deve trazer texto estudado. O texto tem que ser revelado na hora, e o que a pessoa vai falar são palavras de Deus na boca dele para ele explicar. Bom, essa é a base. Mas será que é disso que se trata esses versículos que ele trouxe? Será que é disso? Vocês vão ver que com certeza não é disso. Você vai ver que o contexto é outro, mas é completamente outro, tá certo? Então vamos lá, pegar Mateus 10, 20. Eu não sei se eu consigo dar zoom aqui nesse negócio para melhorar para vocês, mas eu vou ler. Qualquer coisa você pega na sua Bíblia aí, Mateus 10, no capítulo, a partir do versículo 20. Está escrito aqui: porque não sois vós quem falará, mas o Espírito do vosso Pai é quem fala em vós. Bom, então vamos ler um pouquinho antes para a gente entender o contexto. Qual que é o contexto imediato dessa frase? O que significa contexto imediato? O contexto em que a frase foi citada. Você vai ter o contexto geral, que é o capítulo todo, e muitas das vezes até a carta toda faz parte do contexto geral, mas isso você não precisa nem ir para o contexto geral. O contexto imediato já mata isso, ó, quer ver? Deixa eu ver aqui. Bom, vamos pegar a partir do versículo 16. Então, a partir do versículo 16 vai estar dizendo assim: eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes, inofensivos como as pombas. Então, peraí. Cristo está enviando os discípulos e este envio dos discípulos, ele deu algumas admoestações, alguns conselhos nesse envio, certo? E um desses conselhos foi essa questão. Então vamos continuar. Versículo 17. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios. Bom, para quem não sabe o que é sinédrio, era um conjunto era um conjunto de pessoas na autoridade, que tinham autoridade segundo a lei para julgar as pessoas. Então esse daí era um Supremo Tribunal, só que era um Supremo Tribunal religioso, tá certo? Então ele está dizendo aqui que acautelai-vos dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrio e vos açoitarão nas sinagogas, ou seja, eles serão perseguidos fortemente. É isso que Cristo está falando aqui. E vai dizer no 18: e sereis
até conduzidos à presença de governadores, ou seja, eles te entregarão tanto as autoridades eclesiásticas quanto as autoridades da terra, quanto ao próprio Império Romano, que era quem dominava lá, aos governadores. Então, eles perseguirão vocês nesse ponto, de levar vocês aos tribunais, tanto o tribunal religioso quanto o tribunal não religioso, entendeu? Então, ele diz assim, acautelai-vos dos homens. Então, esse é o conselho que tá dando aqui. Então, vamos continuar. E sereis, no 18, e sereis conduzido à presença de governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E então, mesmo esse levado dos discípulos no sinédrio, ou aos governadores, ou aos reis, que seja, isso tudo fazia parte do plano de Deus. Por quê? Apesar de ser algo ruim, apesar da pessoa passar por perseguição, açoites e muitas das vezes morte, mas isso era para levar o testemunho de Cristo a eles. Entendeu? E é isso que Cristo está falando aqui. Vamos no versículo 19 agora? Mas quando vos entregarem, então ele está dizendo aqui, qual a situação que ele está tratando aqui? Nessa situação, quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou que haveis de falar. Então, essa é uma situação específica. É uma situação em que você é levado para ser julgado. E tem uma situação que fica clara nas escrituras, por exemplo, a situação de Estevão, primeiro mártir. Ele foi levado na presença do sinédrio. E o Espírito Santo colocou palavras na boca dele. Ele começou a falar das Escrituras desde Moisés, passando pelos profetas e trazendo Cristo. Sinceramente, é uma das passagens mais bonitas que tem nas Escrituras. Tem várias passagens bonitas, mas essa daí é uma passagem muito bonita, porque ali descreve toda a história do povo judeu, até Cristo. E ali fica muito claro, você vê que ele estava cheio do Espírito Santo. Então, é este o caso que está sendo tratado aqui, ó. Quer ver? Ó? Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer, porque não sois vós quem falará, mas o Espírito do vosso Pai é quem fala em vós. Esse é o contexto. Isso não tem nada a ver com culto. Isso não tem nada a ver com culto cristão. Absolutamente nada a ver. Entendeu? Isso daqui é uma situação específica de acusação e você sendo levado na presença de magistrados ou do sinédrio. Entendeu? Esse é o erro. É um erro crasso de quando a pessoa quer fazer doutrina com base em versículo fora de contexto. Bom, quer ver? Deixa eu só voltar aqui, ó. Eu vou pegar Lucas 21. Deixa eu só colocar aqui direitinho para não ficar procurando aqui. Vocês vão ver que o contexto de Lucas 21 é exatamente o mesmo. É exatamente o mesmo. Cadê aqui, ó? Evangelho de Lucas. Isso daqui tá em ordem alfabética, eu acho. Pera aí. Só um minuto. E aliás, já vão dando like aí, vão se inscrevendo no canal, compartilhem isso daqui que é muito importante, quer ver, ó? Pronto, aqui, ó. Eu vou pegar aqui, ó. Lucas 21, deixa eu só colocar aqui, ó. Lucas, no capítulo 21, versículo 15, que é exatamente o versículo que ele citou. Porque eu vos darei boca e sabedoria que não poderão resistir nem contradizer todos quantos se vos opuserem. Então, só vamos ler um pouquinho antes. Bom, deixa eu ver aqui. E haverá vários lugares, terremoto, mas antes de todas as coisas, e acontecerá isso para testemunho. Proponde, pois, o vosso coração de não premeditar quando uma vez de responder. Aqui ele está falando de um contexto de uma grande perseguição. Então, quer ver, ó? Quer ver, ó? Aqui, ó, vamos lá. Então, o contexto aqui é de perseguição, quer ver? Então, vamos pegar no versículo 10. Então disse:
levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino, e haverá em vários lugares grandes terremotos e fome, pestilência, haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. Mas antes de todas essas coisas, lançarão mão de vós. Olha aqui. E vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões e conduzindo-vos à presença de reis e presidentes, por amor do meu nome. E vos acontecerá isto para testemunho. É exatamente o mesmo contexto de Mateus. É exatamente o mesmo contexto. Continuando. Proponde, pois, em vossos corações não premeditar como a vez de responder. Porque eu vos darei boca e sabedoria, e que não poderão resistir nem contradizer todos quanto se vos opuserem. Essa é a base. Essa é a base. A base não tem nada a ver com culto cristão. Isso não é um culto. Isso não é uma reunião entre cristãos. Isso é uma perseguição que a pessoa vai estar sofrendo por amor de Cristo. Aliás, o culto cristão é o oposto. O culto cristão você tem que ir preparado. Você tem que ensinar fielmente a palavra de Deus. Que é isso que diz nas Escrituras. Bom, eu não posso me exceder muito aqui, porque senão... Mas vamos lá. Eu vou pegar, ó, abra na sua Bíblia 2 Timóteo 2, certo? 2 Timóteo 2. Eu vou abrir aqui e vocês vão ver que esse engano que o pessoal está tentando passar não tem base bíblica nenhum. Espera aí, deixa eu ver aqui. Timóteo. Aqui eu não sei se está na sequência dos livros ou está na sequência... alfabética, deixa eu ver aqui, Provérbios, Romanos, Ruth, Salmos, Sofonias, aqui ó, 2 Timóteo capítulo 2, eu vou abrir aqui e vou mostrar, pronto, quer ver aqui ó, isso daqui, 2 Timóteo no capítulo 2, isso daqui é um conselho de Paulo para Timóteo, um cooperador de Paulo, era um líder de uma igreja, e como que ele deveria se portar no culto, nesta relação, no ajuntamento de cristão. Paulo, por acaso, falou assim, senta lá, fica de olho para a parede branca lá, e o que vier na sua cabeça fala. É isso que Paulo falou? Que é o que o Daniel aí está querendo dizer? Com certeza não. Vamos lá. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Então, fortifica-te na graça, se aplicar nesta graça. E aí eu não vou entrar nem no mérito de graça aqui, porque aí vai dar outro vídeo. Mas vamos lá. Ó, e o que de mim... Deixa eu fechar esse negócio aqui. E o que de mim... entre muitas testemunhas ouviste. Então, quer dizer, fortifica-te na graça, ou seja, cresça na graça e nas palavras que de mim ouviste, porque você tem que lembrar que neste momento o livro de Timóteo não estava escrito, o evangelho não estava escrito, era transmissão oral, entendeu? Isso daí foi registrado depois pelos escritores, isso daí foi registrado, mas até então, o começo, a transmissão era oral. Então ele falou assim, ó, e o que de mim entre muitas testemunhas ouviste, esta mensagem. E aí você vai pegar a carta de Paulo que dizia, a única coisa que eu tinha entre vós era falar de Cristo e este crucificado. Então você entende que Paulo, o único assunto dele era o evangelho. Então que palavra que era essa? O evangelho. Tá certo? Então, ó, o que de mim ouviste, entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem aos outros. Sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Cristo. O que Paulo está dizendo aqui? A mensagem que você ouviu, todas as mensagens que foram transmitidas, esta mensagem, medite nela e transmita ela para homens fiéis, que também vão meditar nessa mensagem e vão ensinar os outros nesta mensagem. É isso que diz.
Isso que é a pregação da palavra deveria ser numa igreja cristã. E não olhar de frente para uma parede, deixa eu ver aqui, vamos lá, o que vai surgir na minha cabeça. É isso que eu vejo que você entrou aqui hoje com uma necessidade, te diz Deus, vai ser preparado, você não vai ser colocado mais por cauda, é por cabeça e não sei o que. Isso não é bíblico. Conforme eu disse lá no vídeo, isto não é bíblico. Entendeu? Isso é invenção. A Bíblia não dá respaldo para isso. E eu trouxe esses versos aqui justamente para responder isso. Eu até queria me aprofundar um pouco mais, mas é melhor eu parar de falar aí para que não ocorra de dar algum problema, tá certo? Mas não se esqueça, curta, compartilha isso, deixe aqui embaixo, se faltou alguma coisa para explicar, coloquem aí nos comentários. Entendeu? Eu não vejo nenhum problema nisso. Aliás, o Daniel até elogio ele que ele trouxe uma passagem bíblica. Tá? Isso serve como base para poder ensinar. Eu acho bom, entendeu? Eu não penso igual a CCB que se você questionar o que eu estou falando, você está blasfemando contra o Espírito Santo. Não, eu penso igual a Bíblia. Você deve conferir todas as coisas que todo mundo te fala, incluindo eu, segundo as Escrituras. Tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo. Até mais e tchau, tchau.